Olá, aqui é Fábio Tel, especialista em aparelhos, e nesse vídeo eu quero falar sobre o disjuntor de Haas. Bom, para começar vamos falar sobre esse nome, esse termo disjuntor. Por que disjuntor? Existem vários tipos de expansores móveis e expansores fixos. Expansores fixos, por exemplo, como o Haas e o Hirax, ele tem uma característica especial, que além de ser fixo, ele é feito para ter uma ativação rápida, uma expansão rápida. Quando isso acontece, então um expansor fixo com uma expansão rápida, esse tipo de aparelho tem a capacidade de abrir a sutura palatina. Então por isso ele é chamado de disjuntor, é aquele que tem a capacidade de separar, fazer uma disjunção. Os expansores móveis, eles vão fazer uma inclinação dentária, mas eles não vão fazer a disjunção. Então por isso, disjuntor de Haas, assim como existe também o disjuntor de Hirax. Uma coisa legal sobre o Haas é que ele pode ser feito de várias formas, são várias maneiras de confeccionar o fio e nenhuma pode-se dizer que está mais certa, nenhuma pode dizer que é a melhor, mas existem formas diferentes. Eu vou mostrar aqui como eu faço. Uma das maneiras, aqui nós temos no caso um exemplo de uma banda fixada no segundo molar descido. A banda também pode ser fixada no primeiro molar permanente. Essas são as maneiras mais comuns. Aqui no caso foi fixada no segundo molar descido, porque o primeiro molar ainda está irrompendo, ainda não irrompeu totalmente a ponto de posicionar bem uma banda com firmeza e tudo mais. Então aqui, uma das formas de fazer, aqui no caso então temos a banda no segundo molar descido, é você prolongar o fio até o último dente, fazer aqui essa estrutura e fazer um ponto de solda. A mesma coisa tem que ser feita do outro lado. O que você fizer de um lado é igual do outro. A outra maneira de fazer é prolongar esse fio até o último dente, fazer aqui um grampo C no canino e fazer uma solda aqui nesse ponto. Então a gente tem uma estrutura a mais que ajuda a fixar melhor esse aparelho. Além da banda aqui, nós temos um grampo C envolvendo o canino, então fixa aqui e faz uma solda. Uma outra forma é fazer um fio único aqui, faz a voltinha no canino, e eu posso fazer dois fios aqui e fazer a solda nesses pontos. E a terceira forma, ou melhor, a quarta forma que eu quero mostrar para você, que é como que eu vou utilizar hoje, eu vou fazer um fio dessa estrutura aqui, vou fazer um fio aqui no canino, e ele vai descer no palato, e aqui um outro fio que vai ser soldado também na banda. E eu vou ter aqui apenas um ponto de solda para ter essa estrutura. Qual é a vantagem, no meu ponto de vista, para fazer esse tipo de estrutura? Primeiro é que a gente elimina um ponto de solda aqui. A gente tem esse fio abraçando o canino, mas não temos a solda, porque esse fio vai se prender dentro do acrílico. E aqui a gente tem um outro fiozinho que vai servir de apoio para vestibularizar também esse primeiro molar, que ainda não irrompeu totalmente, mas é interessante ter esse apoio de fio aqui. E o acrílico não vai precisar se estender tão lá na parte posterior. O acrílico vai poder ficar um pouco mais reduzido, mais ou menos nessa proporção. Aqui apenas metade, o lado direito do paciente, e aqui eu vou fazer uma estrutura parecida. Então aqui a gente consegue ter um acrílico um pouco menor, apenas um ponto de solda e também o apoio do canino e do molar. Então esse é o modelo que nós vamos fazer hoje, nesse modelinho daqui. Então vamos começar aqui com uma preparação para essa banda. Nós temos aqui, a banda está bem posicionada, não vai ser preciso fazer nenhum reposicionamento de banda, o que é muito positivo. Eu às vezes preciso fazer um reposicionamento, mas não acho que é uma ideia muito boa, porque esse reposicionamento nem sempre dá certo 100%. Então, é comum precisar fazer, mas se não precisar, melhor.
Eu faço esse desgaste da banda aqui pelo lado, o ponto onde eu vou fazer a solda. Isso aqui é bastante interessante porque a solda acaba acontecendo mais rapidamente. Se eu tiver essa estrutura aqui na parte interna, eu vou ter que aquecer mais tempo para a banda aquecer e fazer a solda aqui. Então eu costumo tirar esse gesso aqui de dentro para ter uma solda mais rápida, mais eficiente. Com isso eu ganho resistência da banda, porque se eu aquecer muito essa banda, ela pode acabar perdendo um pouco da resistência dela. E agora eu faço uma ranhura na banda com uma pedra montada. Isso ajuda a fazer com que a solda também tenha uma aderência melhor nessa banda. Não chega a ser um desgaste muito grande, é apenas deixar a superfície um pouco mais áspera, que daí a solda vai ter uma aderência melhor. Quais são os fios que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar o fio de 1 milímetro como fio principal, vamos dizer assim, o fio que vai fazer o contato com a banda e o primeiro molar descido. E vou usar o fio 0,9 para fazer os demais fios, que são o apoio do canino e o apoio do molar. Então vou cortar aqui 4 pedaços para fazer essas outras estruturas. Ok. Guardando esses fios, eu começo geralmente aqui pela estrutura do fio mais grosso, o fio principal, onde eu vou fazer então um apoio aqui no primeiro molar descido e na banda. Seguro aqui com um alicate 139. Eu vou até fazer aqui um risco na sutura palatina, sutura mediana palatina, que ajuda você a visualizar qual é o limite desse fio. Porque eu também não posso fazer um fio muito comprido que acabe ultrapassando essa linha, porque aqui vai ter um corte do parafuso expansor depois. Então o fio tem que ficar dentro desse limite do lado direito do paciente, depois o mesmo limite do lado esquerdo do paciente. Faço aqui uma curva que vai se adaptar na cervical desse molar e vou em direção à banda. Aqui, como esse fiozinho ele está atrapalhando, ele está batendo aqui no modelo e não deixa eu adaptar muito bem, eu já posso fazer uma dobra dele aqui. Uma dobrinha para o lado. Nesse sentido. E aqui eu vou fazer uma dobra de volta em direção ao modelo. Eu preciso ter aqui o contato do fio com a banda. E já faço aqui também uma dobra nesse sentido. O fio tocando o primeiro molar descido e tocando o segundo molar descido na banda. Um detalhe muito importante na confecção do Haas. Ele é um aparelho que vai fazer uma força de expansão muito grande e é possível que o acrílico que a gente vai adicionar aqui, ele acabe até afundando um pouco a mucosa no palato. Por isso, o fio ele não pode ficar muito perto da mucosa também, porque senão quando começar a fazer a expansão, pode ser que o fio comece a comprimir a gengiva. Então eu deixo o fio afastado da mucosa, aqui próximo da banda, mas não precisa ser muito afastado, mas ele tem que fazer uma curvatura aqui, de forma que ele não fique encostado na gengiva aqui nesse ponto. Então o que eu faço? Pego aqui perto do ponto onde eu vou fazer a solda e faço uma dobra nesse sentido. Posso fazer o mesmo com a outra extremidade.
Então o que eu tenho, fazendo aqui a ilustração, o que foi que eu fiz agora? Nós temos aqui a banda, aqui está o dentinho, aqui está o palato. Então, ao invés de fazer o fio próximo aqui, eu faço isso daqui. Faço esse pequeno distanciamento aqui, para que quando for fazer a ativação, essa área daqui acabe não comprimindo a gengiva. Tá? Isso vai dar um relativo conforto para o paciente, para não machucar e ele conseguir utilizar o aparelho sem maiores problemas. Então, ok, feito aqui essa primeira parte. Eu tenho agora uma preocupação do seguinte: como eu vou adicionar mais um fio aqui no molar, eu tenho que deixar um espacinho aqui na banda. Então eu procuro não deixar esse fio bem no meio da banda, eu deixo ele um pouquinho mais para baixo, que é para eu ter espaço para vir com o fio do molar, do primeiro molar permanente, e fixar na banda também. Enquanto eu vou confeccionando, para eu saber exatamente a posição dos meus fios, eu gosto de fixar ele com cera. Então, eu vou posicionar aqui, coloco uma pelota de cera e vou fazer a fixação agora com uma cera mais quente. Ok, fixando. Coloco um pouquinho em cima do fio também, para ele não se movimentar depois, na hora que for fazer a solda. Ainda vai ter uma outra fixação, logo mais você vai ver. Mas essa aqui é a fixação básica. Vou fazer agora o outro lado, fazer a mesma estrutura que eu fiz aqui, para depois fazer as peças dos outros dentes. Então, sempre eu começo retificando um pouquinho esse fio. Faço primeiro essa dobra. Vou fazer agora aqui aquela curvinha que afasta um pouco da gengiva. Eu tenho esse resultado aqui. Já vou fazer essa dobra aqui embaixo, porque senão às vezes o fio muito comprido acaba atrapalhando, ele fica batendo no modelo e não deixa você posicionar. Então já fiz essa dobra. Acabou o contato com a banda, eu marco aqui. Tem essa extensão que é o contato com a banda. Aproximadamente na mesial da banda, quase chegando na mesial, eu faço uma descidinha, uma curva, para o fio apoiar na cervical do primeiro molar. Descido. Então aqui. E agora a outra dobra para cá. Então eu fiz uma dobra aqui em direção do modelo, em direção do palato, melhor dizendo. E agora uma curvinha para baixo. Daí eu tenho esse resultado aqui. Essa aqui é o distanciamento interessante para o fio não comprimir a gengiva. E agora, uma curvinha para o lado aqui. Então nós temos aqui esse posicionamento. Mais um pinguinho de cera aqui. Ok. Agora então vou fazer o fio do canino e por último o fio do molar.
Eu vou até trocar de alicate aqui. Eu costumo utilizar um alicate que tem a ponta um pouco mais grossa para fazer dobras de fios mais pesados também, como 1 milímetro ou 1,2 milímetros, 1,5. Então eu utilizo um alicate que ele tem a ponta serrada, ele tem a ponta daí então mais grossa, ele acaba suportando mais essa carga de dobrar fios mais grossos. Eu fiz aqui um serrilhamento na parte que é reta do alicate, tem a parte cônica e a parte reta, né? Então na parte reta eu fiz um serrilhamento que também ajuda a dar mais firmeza. E para dobrar fios mais finos, como 9 milímetros, por exemplo, eu uso outro alicate. Para fazer então o grampinho aqui do canino, eu começo fazendo uma curvinha, como se fosse um cabo de guarda-chuva. Seguro ele apoiado aqui na vestibular do canino. Deixa eu melhorar aqui a curva dele. E ele vai entrar aqui na mesial desse canino. Então, eu desço com o fio. Em seguida, faço uma dobra para o lado, que é para ele acompanhar a cervical aqui na parte palatina. Então eu tenho esse resultado, acompanhando a cervical. Em seguida, eu faço uma dobra em direção ao palato. Tem isso daqui. Como o fio está batendo aqui do outro lado, eu não consigo ajeitar ele. Então eu faço uma dobrinha para cá. Isso me ajuda a segurar o fio e ajuda a posicionar melhor. Faço a aproximação desse fio do palato, porque também os fios não podem ficar tão distantes para que o acrílico não fique tão grosso, mas o fio não pode ficar encostado no palato. Deve ficar uma distância ali de 1 milímetro pelo menos, para que o acrílico envolva bem ele. E agora, como uma forma de retenção, eu pego o alicate tridente e vou fazer aqui um zigue-zague com esse fio. Tenho esse resultado aqui e posso cortar a extremidade. Por que eu faço esse zigue-zague? Eu não gosto de deixar o fio reto dentro do acrílico porque ele pode acabar ganhando mobilidade. Então imagina depois de pronto o seu aparelho, se esse fio estiver reto dentro do acrílico, pode ser que você segure no grampo C e esse fio possa girar. Então isso não é positivo para o seu trabalho, o fio vai acabar ficando numa posição errada. Então é melhor você ter uma retenção para que esse fio não se movimente. Agora fazer o outro fio, do outro canino. Esse fio do canino também ele não precisa ficar bem na cervical, na parte vestibular, porque esse é um fio que vai ser colado. Então, se tiver um espacinho maior ali para colagem, é interessante, melhora a fixação desse fio no dente do paciente. Já na parte palatina, ele deve sim passar bem próximo da cervical, que é para dar um bom apoio na hora de fazer a expansão. Então, por palatina, caprichar no posicionamento ali para ele ficar bem perto da cervical. Agora posso fazer aqui a retenção desse fio. Então com o tridente, eu aperto de um lado, viro o alicate, aperto do outro lado. E assim eu tenho um zigue-zague aqui. E agora, a parte do molar. Também vou fazer um fio que vai ficar próximo da cervical desse molar. Fazendo uma curva. E
indo em direção à banda. Ok, vou passar esse fio por toda a extensão da banda, fazer uma marquinha aqui para poder cortar esse fio. Para me garantir que esse fio vai ficar bem preso também na solda, ainda mais que ele é um fio curtinho, um fio pequeno, eu vou fazer uma ranhura nesse fio, com a pedra montada mesmo. E daí esse fio, com certeza, ele vai ter uma boa aderência na solda e não vai se soltar. Aqui os fios já todos posicionados. Agora eu vou me preparar para fazer a solda. Para fazer a solda, eu tenho que fixar melhor esses fios, porque se eu só deixar com a cera, no momento que eu aquecer, a cera vai derreter e os fios podem sair da posição. Então eu faço uma mistura de gesso, gesso comum. Faço na hora aqui uma mistura deixo o gesso bem mole. Muito mais mole do que se fosse para vazar uma moldagem, por exemplo. E esse gesso eu aplico aqui para fixar esses fios e também evitar que os fios queimem. Então, faz uma função dupla aqui, de proteção e também para segurar o fio no lugar. Ok, finalizado a fixação dos fios, vamos aplicar o fluxo de solda. Vou aplicando aqui, não precisa ser uma camada muito grossa. O fluxo também é muito importante, que ele ajuda a solda a se espalhar. Se não tiver o fluxo, a solda não vai fazer o papel dela, que é unir as peças, unir o fio à banda. Agora, pego um pedaço aqui da solda prata, maçarico, aquece um pouco, já deixa o fio de solda bem próximo, preparado. No começo, quando você aplica a solda, ela vai acumular um pouco, aí você aquece um pouco mais até ela espalhar. No momento que ela espalha, é um sinal que ela já aderiu bem em todas as peças que estão aqui. Um pouco mais de calor. Essa fumaça é da cera que tinha aqui no fio, que acaba queimando um pouco, mas não prejudica em nada a solda. Então aquece ali aquele ponto. Vai aquecendo e já vai adicionando a solda. Removido todo o gesso, modelo limpo novamente. Agora eu vou posicionar o parafuso expansor. Então o meu método para fazer isso é esse. Eu faço um desgaste no modelo. Eu abro como se fosse uma canaleta aqui no modelo. Aí eu adiciono um pouco de cera derretida. Em seguida, fixo o expansor. Nesse momento eu ajusto qual é a altura do parafuso expansor que eu desejo. Às vezes é preciso cortar um pouco o plástico do parafuso. Neste caso aqui não vai ser necessário. E agora eu posso até adicionar um pouco mais de cera, para ele ficar bem firme no lugar, não se deslocar quando eu for fazer a acrilagem.
a fixação melhor, confiro o posicionamento. Agora ele vai ser hidratado, mergulho ele na água, fica ali por alguns minutos para fazer a acrilagem. Bom, então vamos lá agora fazer a acrilagem do expansor de Haas, do disjuntor de Haas. Vou fazer então no sistema pó e líquido, vou usar aqui o pó incolor e o líquido colorido. Vou jogando devagar, debaixo do expansor, para que o acrílico copie todos os espaços que existem aqui por baixo. Tem bastante fio, tem toda essa estrutura do expansor, tem que cuidar para que não dê bolhas. Então a gente vai jogando devagar aqui o acrílico, para ele ir escorrendo também para debaixo dessas peças. E nessa acrilagem eu já vou dando um formato para esse acrílico também. Vou acrescentando aqui. Já quase finalizando. E aqui então, pronta a acrilagem do Haas. Eu posso melhorar um pouquinho o design desse acrílico, que isso vai facilitar o recorte do acrílico depois. Então vou preparando aqui, dando uma ajeitadinha. E pronto, o Haas pode ir assim para a panela para fazer a polimerização. Então vamos lá, o disjuntor de Haas já acrilado, tirei da panela agora. Como eu faço para seguir com o acabamento? Ele fica ainda com esse plástico, que você deve segurar com um alicate e torcer, ele vai sair. Agora eu devo remover ele daqui, porque ele ainda está fixado com as bandas, né, no modelo. Então o que eu faço? Eu desgasto totalmente esse dente aqui, a parte de dentro da banda. Eu deixo essa banda bem solta. Desgasto totalmente. Eu faço isso para não correr o risco de, a hora que eu for sacar esse aparelho do modelo, a banda ainda estar presa e ela acabar entortando. Então eu removo, agora ela sai facilmente. E aqui ele está pronto para o recorte.